O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Com a publicação, as ações judiciais que estavam suspensas em instâncias inferiores da Justiça podem voltar a tramitar. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito previdenciário, Nemésio Vasconcelos. Bom dia, Nemésio. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos ouvem e até nos assistem aqui pela experiência da Rádio Cidade. Nemésio, explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que essa mudança ela representa para o aposentado. Como é que a vida dele muda com essa decisão? Veja bem, essa decisão ela foi publicada a semana passada, no dia 13, e ela tem repercussão geral. Isso significa dizer o quê? Que ela repercute em todos os processos que estavam em andamento, que estavam suspensos. A revisão da vida toda, ela serve para recalcular o benefício de aposentadorias, pensões, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e até mesmo o auxílio-doença. Aí como é que é feito isso na prática? Na prática vai levar em consideração os salários de contribuições anteriores a julho de 1994. Então, para ver se o segurado que está aposentado antes de 2019, que é importante frisar que ele tem que estar aposentado antes de 2019, é feito um cálculo, tem que ser feito um cálculo por especialista que vai analisar se vale a pena ou não entrar com ação judicial caso o segurado ainda não tenha entrado. É porque é o seguinte, antes de calcular o benefício, a gente tinha uma sistemática. E essa sistemática dava direito a levar em consideração os salários de contribuição posteriores a 94. Aí pegava a média dos 80% maiores salários e descartava os menores, desconsiderando totalmente o que fosse salário antes de 94. Com essa decisão, você pode levar para o cálculo todos os salários antes de 94. Na prática, significa dizer o quê? Eu era bancário lá em 80. E depois, em 90, perdi meu emprego e passei a contribuir menos. Então, quando pega o salário de contribuição depois de 94, você vai ver que são salários baixos. E antes de 94, antes de 90, pelo exemplo que eu falei do banco, eu tinha um salário de contribuição alto. Então, para o efeito de cálculo, eu trazendo esse salário de 70 para 90, pode aumentar o meu benefício, entendeu? E, Nemésio, como é que funciona esse processo para fazer a revisão? Que especialista é o mais indicado de ser procurado? Em que momento você deve fazer uma coisa assim, caso você imagine que a revisão vá lhe beneficiar? Primeiramente, é indispensável que o segurado procure um advogado especialista de direito previdenciário e leve documentos. Quais são os documentos? Cópia do processo administrativo, do benefício, carteira de trabalho, rescisão. Se tiver ainda contra-cheques, pode levar os contra-cheques para fins de cálculo. A senha do meu INSS, que através da plataforma a gente tem acesso à vida contributiva também do segurado. E importante também frisar que tem períodos anteriores a 82 que não eram ainda informatizados, então não estão no sistema. Muitos clientes normalmente têm essas informações na carteira de trabalho, lá onde tem as informações da relação de salário de contribuição. Então, para ver se tem direito ou não, para resolver se vai caminhar na esfera judicial ou até mesmo na esfera administrativa, deve fazer o cálculo para que seja analisado se vai ter um aumento no benefício ou não. E, Nemésio, por que essa decisão agora? Como foi que chegamos a esse ponto em que antes não era avaliado, né, esses salários antes do Plano Real e agora são? Como foi que isso aconteceu? Veja, isso é um processo judicial que tramitou em todas as instâncias e foi parar lá no STF. Então, o ano passado ainda, no final do ano, foi dado por maioria, 6-5, a decisão no STF garantindo que os segurados tivessem direito à revisão da vida toda, justamente para que fosse feito o cálculo após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das regras constitucionais da Emenda Constitucional 103 de 2019. Por isso, que só agora há uma repercussão nacional
mas esse é um processo que já vem tramitando há anos e que já teve alguns beneficiários, inclusive. Muito obrigada pela sua entrevista, Nemésio. Tá bom, então, muito obrigado, viu? Você conferiu no Moído do dia de hoje uma entrevista com o advogado especialista em direito previdenciário, Nemésio Vasconcelos, que explicou a decisão do STF que trata da revisão da vida toda de aposentadorias. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.